Olá, sejam bem-vindos de volta ao Aprender em Minha Casa. Eu sou o Fernando Capang e vamos a mais um tutorial. Neste tutorial nós vamos estar a falar sobre as propriedades dos ficheiros. Para que você possa identificar realmente o que é um ficheiro, os ficheiros eles devem conter essas propriedades que nós vamos falar aqui. De uma maneira genérica, nós podemos considerar os ficheiros como todos os itens que nós encontramos no nosso computador. Praticamente todos os itens, melhorando, eles são ficheiros. Até certo ponto são ficheiros, ou melhor, são ficheiros. Exceto as pastas, porém, mas de uma maneira genérica, o nosso computador está recheado de ficheiros, com os quais nós trabalhamos, seja música, seja vídeo, seja o que for, portanto, trata-se de ficheiro. E nós vamos estar a ver aqui as propriedades principais de um determinado objeto. A primeira propriedade que nós vamos ter em conta é o nome. Tendo em consideração esta imagem que nós temos aqui, a melhor maneira que nós temos para diferi-la das demais, primeiramente, é por intermédio do seu nome. Como nós vemos aqui, Aprender em Minha Casa, vinheta fim. Portanto, este é o nome do meu ficheiro. E nós temos aqui outras imagens, cada uma contendo um nome diferente. Portanto, a primeira característica que um determinado objeto ou ficheiro, melhor, tem é o nome. A seguir, a outra característica é a sua extensão. Portanto, todo ficheiro possui uma extensão. E o que é a extensão? A extensão é uma abreviatura que indica a natureza do ficheiro. Portanto, nós temos ficheiros de diferentes naturezas. Nós temos imagens, nós temos músicas, nós temos vídeos. Portanto, cada um desses ficheiros, eles possuem a uma determinada ordem ou agrupamento. Tendo como exemplo as nossas imagens em questão, eu venho para esta imagem, eu posso verificar a sua extensão de diferentes maneiras. Portanto, eu posso vir para aqui, para quem usa o Windows 10 ou Windows 8, pode vir para aqui para esta barra, clicar em ver e a seguir clicar em extensões de nome de ficheiro. E automaticamente, além do nosso nome, ele aparece três letras aqui, JPG, que no fundo é a extensão. É uma abreviatura que indica a natureza do próprio ficheiro. É como, por exemplo, por vezes em alguns formulários, ao invés de escrevermos necessariamente homem, utiliza-se simplesmente a abreviatura H. Portanto, a abreviatura H ou M já serve para indicar de que grupo ou de que ordem pertence a pessoa em questão. E a outra maneira que nós temos para nós verificarmos esta mesma propriedade é dando um clique à direita sobre o meu ficheiro e a seguir clicar em propriedade. Em propriedade nós temos aqui realmente as propriedades, todas as propriedades, as mais comuns e as mais complexas, nós vamos encontrar aqui. E nós vemos aqui tipo de ficheiro, nós temos aqui melhor JPEG ou .jpg, que é exatamente praticamente a mesma coisa. A terceira característica a mencionar sobre os ficheiros tem a ver com o peso ou o tamanho. Todo ficheiro no computador tem que ocupar algum tamanho, seja em gigas, em megabytes, mas de uma maneira genérica, todo ficheiro ocupa um peso em específico dentro do computador, que pode ser manifesto em kilobytes, bytes, em gigas, terabytes, seja lá qual for o tamanho do seu ficheiro, mas ele ocupa um determinado espaço dentro do disco duro. E nós podemos verificar o tamanho do nosso ficheiro, tamanho 214 kilobytes, que neste caso trata-se desta minha imagem. E por último, a última propriedade básica que contém, na qual nós podemos verificar um ficheiro, tem a ver com a localização. Todo ficheiro possui uma localização, ou seja, ela deve estar em alguma parte. Assim sendo, o nosso ficheiro em questão, onde é que ele se encontra, eu vou dar um clique à direita, propriedades, e eu tenho aqui localização, C, user,
papapá, papapá, e nós temos aqui o endereço completo da minha imagem. Portanto, muita gente tem confundido da seguinte maneira. Vejamos que nós temos aqui as minhas imagens e dentro eu tenho uma pasta candidatos. E muita gente, quando se pergunta a localização de um ficheiro, talvez possa dizer, no meu caso, por exemplo, diria, está dentro da pasta candidatos. Porém, este não é um endereço completo, este é um endereço relativo, ok? Há necessidade de que se dê muitas das vezes um endereço completo para que se possa localizar um determinado ficheiro. E desta feita, o endereço completo desta imagem é disco local C, users, Fernando Capang, picture e por último, candidatos. Este é o endereço completo. Portanto, ficamos aqui com este tutorial. Mantenha-se ligado ao nosso canal e inscreva-se nas nossas redes sociais. Até ao próximo vídeo.